No verão de 1989, o mundo foi varrido por uma criatura da noite que se tornaria sinônimo de cinema de herói. Em uma era antes da internet e da dominação de super-heróis nas bilheterias, Batman se tornou um sucesso antes mesmo de ser lançado devido ao trabalho de marketing e merchandising sem precedentes feito pela Warner Bros. Ainda no período de pré-produção do filme. Conhecido como Batmania, o público foi bombardeado por uma gama de mercadorias vinculadas ao personagem, como roupas, brinquedos, cereais e muitos outros produtos para garantir que o filme e principalmente o tom do filme fossem conhecidos por todos. Essa imensa campanha de marketing era muito necessária, visto que Batman estava recebendo uma forte reação negativa dos fãs do personagem antes e durante a produção. Ainda nos primeiros dias como diretor de longas-metragens, Tim Burton não foi bem recebido pelos fãs do quadrinho, que acreditavam que o cineasta, que havia acabado de lançar a comédia de fantasia Beetlejuice, não seria capaz de transmitir a essência do universo do Batman e poderia levar o personagem para um caminho cômico. As tensões aumentaram quando Michael Keaton, um ator conhecido por fazer comédias, foi contratado para interpretar o personagem. A indignação dos fãs atingiu proporções surpreendentes, com a Warner Bros. Recebendo 50 mil cartas de pessoas protestando contra a escolha do elenco. Um ato que exigia muito mais tempo, energia e vontade investidos do que o necessário nos dias de hoje. Então, o estúdio precisava, antes de mais nada, convencer o público-alvo de que o filme de Burton estaria muito distante do que eles imaginavam. No entanto, o caminho para Batmania em grande escala foi longo, complexo e não começou nas mãos da Warner Bros. Eu sou Julia Gavilã e esse é o Mais Que Um Filme. No final da década de 1970, os produtores Benjamin Melkiner e Michael E. Uslan compraram os direitos cinematográficos de Batman da DC Comics. Com a popularidade do personagem baixa, Uslan desejava fazer uma versão definitiva, sombria e séria do Homem-Morcego, exatamente do jeito que Bob Kane e Bill Finger o imaginaram em 1939 quando criaram. Rapidamente, a dupla abordou Richard Membal para escrever o roteiro e Guy Hamilton para dirigir a produção, mas ambos recusaram a oferta. Acontece que a visão que Uslan e Melkiner tinham para o personagem não era fácil de vender na época. Enquanto buscavam por diretores e roteiristas dispostos a assumir o projeto, Uslan visitava estúdios de Hollywood em busca de alguém que pudesse lançar a produção. Entretanto, os estúdios de cinema queriam que o filme fosse semelhante à famosa série de televisão da década de 1960, um caminho completamente diferente da visão que a dupla tinha para o Batman. Desapontado com a falta de interesse, Uslan então escreveu um roteiro intitulado Return of the Batman, para dar à indústria cinematográfica uma ideia mais clara da visão que eles tinham em mente para o filme. Mais tarde, Uslan compararia o tom sombrio desse roteiro com a história em quadrinhos O Cavaleiro das Trevas, que sairia 6 anos depois. Esse primeiro roteiro improvisado de Uslan chegou aos ouvidos do produtor Peter Guber, que gostou do conceito de um filme sombrio do super-herói. A Guber Peters Company, de Guber e John Peters, assinou um contrato com a Batfilm Productions Inc., empresa de Uslan, apenas 3 dias depois de Guber ouvir o argumento de venda do projeto em novembro de 1979. Ainda sem um estúdio garantido, o projeto foi anunciado publicamente em julho de 1980, na Comic Art Convention em Nova York, com um orçamento de 15 milhões de dólares. A Guber Peters Company foi a responsável por continuar oferecendo o projeto para os estúdios hollywoodianos até finalmente negociar um acordo com a Warner Bros. Pelos direitos do filme. No entanto, o estúdio ainda estava lutando para descobrir como exatamente um filme do Batman deveria ser, e muitos roteiristas e diretores passaram pelo projeto. Nomes de diretores como Joe Dante e Ivan Reitman foram vinculados ao projeto, além do roteirista Tom Mankiewicz, contratado para escrever vários rascunhos de Batman entre 1981 e 1983. No fim, o roteirista acabou se inspirando em Batman Estranhas Aparições, uma série limitada escrita por Steve Englehart em 1977. Ambientando Batman em um universo onde lidava com políticos corruptos e interesses amorosos assassinados, a história focava nas origens de Batman e Dick Grayson, com Coringa e Rupert Thorne como vilões e Silver St. Cloud como interesse amoroso. Na mesma época, o artista de quadrinhos Marshall Rogers, que trabalhou com Englehart em Aparições Estranhas, foi contratado para trabalhar na arte conceitual do filme. Focando em um ator desconhecido para o papel de Batman, a trama de Mankiewicz era muito parecida com as histórias de origem de super-heróis que estamos acostumados, focando até mesmo na preparação de um Bruce Wayne ainda criança em busca de vingança após a morte dos pais. No final de 1983, o lançamento de Batman foi anunciado para meados de 1985 com um orçamento de 20 milhões de dólares. Entretanto, Batman mudaria de mãos novamente e chegaria um diretor com pouquíssima experiência em longas-metragens chamado Tim Burton.
A chegada de Tim Burton à Warner Bros. Se deve a Bonnie Lee, vice-presidente da divisão de filmes do estúdio durante a década de 1980. Burton estudou na California Institute of the Arts, na mesma turma de Brad Bird e Chris Buck, além de ser membro da geração que revitalizaria a Walt Disney Animation Studios. Entretanto, Burton nunca conseguiu se encaixar na Disney, onde dirigiu 2 curtas-metragens, Vincent e Frankenweenie. Apesar dos executivos concordarem que os trabalhos eram brilhantes, eles também sabiam que Burton deveria ser demitido, porque acreditavam que a Disney nunca iria comercializar os filmes do cineasta. Burton se despediu da Disney no mesmo dia que entregou Frankenweenie, voltando uma década depois para fazer O Estranho Mundo de Jack e manter uma relação saudável com o estúdio nas décadas seguintes. Em busca de talentos, Lee assistiu Vincent em um festival e gostou do que viu, recomendando o cineasta a Paul Rubens, com quem Burton trabalharia em As Grandes Aventuras de Pee-wee, o primeiro longa-metragem do diretor. O sucesso desse filme garantiu que o diretor pudesse fazer Beetlejuice, o filme que provou ao Warner Bros. Que Burton merecia atenção. Acontece que Burton nunca foi um fã de quadrinhos quando concordou em dirigir Batman, preferindo criar os próprios personagens a ler histórias sobre super-heróis fantasiados. No entanto, como ele mesmo disse inúmeras vezes, a iconografia de Batman inspirou a imaginação do cineasta mais do que qualquer outro super-herói, especialmente a forma como ele foi originalmente concebido, um homem mascarado com características quase sobrenaturais. A cena de abertura de Batman, onde o personagem aparece nas sombras atacando 2 assaltantes, tem um tom quase vampiresco, que é um exemplo dessa visão. Burton não era um grande fã do roteiro de Mankiewicz e pediu para que a então namorada Julie Hickson escrevesse um novo filme de 30 páginas de Batman. Porém, Burton sabia que precisava de um fã de quadrinhos para escrever o roteiro do filme, que já havia passado pela mão de muitos roteiristas diferentes, com a maioria deles sendo baseado em estranhas aparições e no roteiro de Mankiewicz. Quando Sam Raimi assumiu o cargo de roteirista de Batman em 1986, a convite de Burton, o roteirista já tinha experiência escrevendo sobre o personagem após ter trabalhado e abandonado um filme noir do Batman ambientado na década de 1930 e uma comédia do personagem. Obviamente, nenhum desses projetos foi para frente. Han passou meses implorando a Warner para ser envolvido no filme, e foi Lee quem facilitou o primeiro encontro do roteirista com Burton. Com o sucesso dos quadrinhos O Cavaleiro das Trevas, lançado em 1986, e A Piada Mortal, lançado em 1988, a Warner voltou a se interessar pela produção que já estava em desenvolvimento há anos. Ambos os quadrinhos também impressionaram Burton pelo tom sombrio e sério das histórias. Seguindo um caminho diferente do primeiro roteiro, Han decidiu não contar a história de origem do personagem, sentindo que flashbacks seriam mais adequados e parte do enredo envolveria desvendar um mistério sobre quem era o vigilante. O roteirista acreditava que mostrar o processo literal da transformação de Bruce Wayne em Batman destruiria a credibilidade da história. Entre outras mudanças feitas por Han, ele substituiu Silver St. Cloud por Vic Vale e Rupert Thorne por Carl Grissom, um personagem criado por ele. A nova história ainda rebaixou Dick Grayson uma participação especial em vez de um personagem coadjuvante, além de adicionar uma cena em que o jovem James Gordon estava de plantão na noite do assassinato dos pais de Bruce. Mais tarde, quando o roteiro foi reescrito, a cena foi reduzida a uma foto do jornal de Gotham. Han finalizou a primeira versão do roteiro em outubro de 1986. Batman finalmente recebeu luz verde para iniciar a pré-produção em abril de 1988, após o sucesso de Beetlejuice naquele mesmo ano. Entretanto, a luta da Warner para convencer o público estava apenas começando. Quando os fãs descobriram que Burton estava dirigindo o filme com Michael Keaton estrelando o papel principal, surgiu um enorme questionamento sobre o tom e a direção que Batman estava tomando. Os fãs não acreditavam que um diretor e um ator com histórico em comédia pudessem entregar um bom filme. Para combater a reação negativa sobre a produção, a primeira atitude tomada pelo estúdio foi contratar Bob Kane como consultor criativo do filme. O co-criador de Batman, Bill Finger, não foi creditado na época do lançamento do filme, e o nome do escritor não foi adicionado a nenhuma mídia relacionada ao Batman até 2016, após a DC Comics fazer um acordo com os herdeiros de Finger. Desde o começo, Burton queria repensar completamente qualquer definição sobre como um filme de super-herói poderia ser. Abraçando o expressionismo alemão, gênero noir e arte déco em ruínas, o cineasta voltou aos estilos artísticos da década de 1930 que ajudaram a inspirar o Batman de Kane e Finger. No documentário Shadow of the Bat, Rain comentou que a ideia de retornar o personagem à visão original permitia que eles voltassem às origens do Batman enquanto abraçavam o tom sombrio e misterioso que queriam. Também era uma forma de se desviarem de tudo o que foi feito sobre o Batman ao longo dos anos.
Burton também desejava explorar quem era Bruce Wayne e os motivos que levaram um homem incrivelmente rico a vestir um uniforme e sair na noite enfrentando bandidos. Consequentemente, Batman se tornou uma história sobre um mito, uma lenda comentada por todos em Gotham City. Antes do filme de 1989, Gotham City era apenas uma variação mais desagradável de grandes cidades como Nova York ou Chicago. A visão fantasiosa e criativa de Burton e Han transformou a paisagem gótica em um personagem importante da história de Bruce e da versão vigilante do bilionário. Originalmente, Burton estava interessado em escalar um ator desconhecido para o papel de Batman, mas foi pressionado pela Warner para escalar uma estrela de um filme de ação e chegou a contatar Pierce Brosnan, mas o ator não tinha interesse em interpretar um personagem de quadrinhos. Muitos atores foram considerados para o papel, incluindo Mel Gibson, Kevin Costner, Charlie Sheen, Tom Selleck, Bill Murray, Harrison Ford e Dennis Quaid. William Dafoe também chegou a ser considerado para o Batman no início do desenvolvimento do filme. Curiosamente, o nome de Keaton foi sugerido por Jon Peters, após o produtor assistir à interpretação dramática do ator em Marcas do Passado, lançada em 1988. Peters argumentou que o ator tinha personalidade nervosa e atormentada certa para o papel. Como Burton já havia dirigido Keaton em Beetlejuice, o diretor concordou com a escolha. Além da reação negativa dos fãs, o nome de Keaton causou questionamentos de Kane, Han e Uslan. O trio estava preocupado com a possibilidade do filme seguir o modelo exagerado e cômico das séries de TV da década de 1960, já que Keaton era um ator mais conhecido por produções de comédia. Questionado, Keaton estudou o Cavaleiro das Trevas para encontrar o tom certo para o personagem e surpreender o mundo. O ator ainda pediu que várias falas do personagem fossem cortadas para aumentar a mística sobre ele. A escalação para Coringa passou por muitos nomes, como Tim Curry, David Bowie, John Lithgow, Brad Dourif e Ray Liotta. Lithgow chegou a dissuadir Burton de escalá-lo para o filme durante a audição, uma decisão que mais tarde o ator publicamente se arrependeria. O diretor queria escalar John Glover, mas a Warner insistiu em escolher uma estrela de cinema conhecida para o papel. Reconhecidamente, Robin Williams desejava muito o papel e tentou de tudo para consegui-lo. Entretanto, Jack Nicholson foi a primeira escolha do estúdio desde 1980, sendo abordado por Peters durante as filmagens de As Bruxas de Westwick. O problema é que Nicholson tinha um acordo que especificava o número de horas que ele tinha direito à folga por dia, desde o momento em que ele saía do set até o momento em que voltava para as filmagens. Outro detalhe contratual é que o ator podia se ausentar das filmagens quando os Los Angeles Lakers jogavam em casa. Nicholson exigiu que todas as cenas com o Coringa fossem filmadas em um bloco de 3 semanas, mas o cronograma chegou em 106 dias. As negociações com o estúdio também garantiram que ele reduzisse a taxa padrão de $10 milhões para $6 milhões, em troca de uma parte dos ganhos do filme, incluindo mercadorias associadas e faturamento máximo em materiais promocionais, o que levou a uma remuneração superior a $50 milhões. Completando o elenco, Kim Basinger foi escolhida para o papel de Vicky Vale após a saída de Sean Young, enquanto Michael Gough foi escolhido pelo próprio Burton, porque o diretor era um fã do ator pelos trabalhos na Hammer Film Productions. Após a tentativa infrutífera de trabalhar com o designer de produção Aston Furch em Beetlejuice, Burton conseguiu contratar o profissional para a equipe de Batman. Furch e o departamento de arte misturaram deliberadamente estilos artísticos conflitantes para fazer Gotham parecer feia e sombria, descrita pelo próprio designer como um ensaio de feiura. O filme Brasil, lançado por Terry Gilliam em 1985, também foi uma influência notável para o design de produção do filme. Nigel Phelps, um desenhista parceiro de longa data de Furch, criou os locais e cenários importantes em carvão, enquanto o ilustrador conceitual Julian Caldwell projetou o Batmóvel, o Batwing e vários dispositivos do Batman que foram posteriormente construídos por John Evans. A versão final do Batmóvel, com 2 metralhadoras adicionadas e profundamente inspirada no expressionismo, foi esculpida por Keith Short. Posteriormente, o carro foi comprado pelo comediante Jeff Dunham. Responsável por projetar o uniforme do Batman, o figurinista Bob Ringwood contou que achou difícil projetar a roupa porque a imagem dos quadrinhos não ajudava a entender os detalhes da peça. O artista estudou mais de 200 edições de quadrinhos em busca de inspiração. Além disso, a estatura média de Keaton também foi um desafio para criar a ilusão de uma criatura grande. A ideia de Burton de Batman usar um uniforme todo preto recebeu um feedback positivo de Kane e foi introduzida no filme.
Vin Burham foi encarregado de esculpir a roupa, em associação com L. Eynon. No total, 28 designers de látex esculpidos foram criados. 25 capas e 6 cabeças diferentes foram feitas, acumulando um total de $250 mil. Já a maquiagem de Nicholson foi feita e aplicada por Nick Dudman, que usou tinta de maquiagem à base de acrílico para criar o rosto branco do Coringa. Parte do contrato de Nicholson também envolvia a aprovação do maquiador com quem trabalharia. O período de filmagens de Batman foi descrito por Burton como uma tortura, o pior período profissional da vida do diretor. Com a atenção da mídia, o estúdio precisou mudar o local de filmagens de Los Angeles para a Inglaterra, com o objetivo de tornar a produção altamente sigilosa. No entanto, a polícia chegou a ser chamada quando 2 rolos de filmagem, cerca de 20 minutos, foram roubados. No total, foram 80 dias de filmagens principais e 86 dias de filmagens de segunda unidade, entre 10 de outubro de 1988 e 14 de fevereiro de 1989. 18 palcos de som foram usados, com 7 ocupados pelos enormes cenários de Gotham City. Nesse período, o orçamento aumentou para $48 milhões. Durante o período de filmagens, Han não foi autorizado a colaborar nas reescritas do roteiro durante a greve do Writers Guild of America, o sindicato dos roteiristas. O trabalho de reescrita foi feito por Warren Scarring, com quem Burton trabalhou em Beetlejuice. Jonathan James e Shiles McCoy também colaboraram com o trabalho. No fim, apenas Scarring recebeu crédito de roteiro com Han, que criticou as reescritas. No fim, Burton explicou que o processo de reescrever a história é normal à medida que as filmagens acontecem, e novas ideias vão surgindo. Durante as filmagens, Keaton estava preocupado que a identidade secreta de Batman fosse facilmente descoberta. Ao discutir ideias com Burton, ele decidiu fazer a voz do personagem com um registro mais baixo do que quando ele estava interpretando Bruce Wayne, o que se tornou uma marca registrada da versão cinematográfica do super-herói. Entre as ideias introduzidas durante as filmagens, Peters retrabalhou o clímax do filme sem dizer a Burton o que aconteceria. Originalmente, Coringa deveria matar Vic Valley e impulsionar uma fúria vingativa em Batman. Peters pediu que First criasse um modelo de 12 metros da catedral, que custou $100 mil a mais quando o filme já estava acima do orçamento. Burton não gostou da ideia porque não sabia como a cena terminaria. No momento em que Basinger e Nicholson subiam as escadas, o ator virou para o diretor e questionou o motivo para estarem subindo e para onde estavam indo. Sem saber o que aconteceria, Burton falou que não sabia e apenas pediu para ele continuar. No fim, a sequência se tornou uma das mais emblemáticas do filme. Outro colaborador de Burton, Danny Elfman, também foi contratado para trabalhar na produção e compor a trilha sonora. Para se inspirar, Elfman recebeu exemplares de O Cavaleiro das Trevas. Esse foi o primeiro trabalho de Elfman em um filme em grande escala e orçamento alto. Peters não estava convencido que o compositor era a melhor escolha, mas mudou de ideia após ouvir a canção de abertura. Peters e Guber desejavam que Prince escrevesse as músicas para o Coringa e Michael Jackson fizesse as canções românticas do filme. Então, Elfman combinou o estilo de canções dos dois artistas na trilha sonora. Burton não ficou satisfeito com as ideias, argumentando que os filmes que fazia não eram comerciais. No fim, o então empresário de Prince, Albert Magnoli, conseguiu que o próprio Prince escrevesse e cantasse as canções do filme. Batman foi um dos primeiros filmes a gerar 2 trilhas sonoras, uma apresentando as canções escritas por Prince e outra com as composições de Elfman. As 2 foram bem-sucedidas, apesar de Elfman ficar descontente com a mixagem de áudio da trilha sonora feita por ele. Ao ler no Wall Street Journal que os fãs do quadrinho não estavam felizes com o filme durante a produção, Peters apressou a criação do primeiro trailer do filme para ser exibido em milhares de cinemas durante o Natal, no ano anterior ao lançamento do filme. A montagem simples com cenas sem música criou uma enorme expectativa, com o público aplaudindo nos cinemas e pessoas comprando ingresso para ver o trailer, apenas para sair da sala após a exibição. A imensa campanha irritou Burton, que não estava acostumado com produções desse tamanho. Todo o esforço da equipe envolvida com a produção valeu a pena. Batman arrecadou mais de $40 milhões durante o primeiro final de semana, quebrando o recorde de melhor final de semana de abertura que pertencia a Indiana Jones e a Última Cruzada. Batman ainda conseguiria o recorde de melhor segundo final de semana, com $30 milhões arrecadados.
No total, a produção arrecadou mais de 411 milhões de dólares, somando a bilheteria dos Estados Unidos e a bilheteria global. Entretanto, a Warner afirma que teve uma perda de 35,8 milhões de dólares com o filme, alegando que provavelmente nunca teria lucro com a produção, algo que foi atribuído a um caso de contabilidade de Hollywood. Essencialmente, o filme teve muito gasto e parceiros para distribuir a arrecadação. Batman foi um marco na história da Warner, na carreira de Burton e de todos os envolvidos na produção. Um marco cultural significativo, Keaton conseguiu provar ser a melhor escolha para interpretar o taciturno Batman, se tornando uma das interpretações mais marcantes do personagem nos cinemas, mesmo depois de mais de 3 décadas. Mais próximo dos quadrinhos do que os fãs imaginavam, o Batman de Keaton é uma criatura de compulsão, que precisa sair à noite e espancar criminosos com as próprias mãos para lidar com a própria dor. Batman gerou a máquina de hype do estúdio moderno, construindo o já considerável modelo pioneiro de tubarão em Star Wars. Intensificado pela imaginação de Burton, Batman é um blockbuster incomum sobre pessoas danificadas que simplesmente encontram companhia na miséria. Eu sou Julia Gavilã e esse é o Mais Que Um Filme. Me siga nas redes sociais para acompanhar o que eu faço por aí e para bater um papo comigo. Também siga o feed do podcast para não perder nada e conheça o Catarse do Mais Que Um Filme. Ou me pague um café via Pix. Até a próxima!